Moçambique, boa noite. Mundo assim que inicia mais uma edição do programa Debate Político. Hoje vamos fazer, portanto, uma análise de temas que marcaram a semana. O assunto Sul, obviamente, não vai ficar fora, portanto, do nosso debate de hoje. Já estão aqui os nossos convidados para que juntos possamos fazer uma análise exaustiva de assuntos que marcaram a semana. Vamos olhar para a questão, portanto, da tabela salarial única, que continua a fazer, portanto, a criar polêmica na esfera da função pública. Pelembe, muito boa noite e bem-vindo ao debate político. Boa noite para si, Isaac. Boa noite, meu par de painel, Camilo da Silva, em especial aos estimados telespectadores. Muito bem. Camilo, boa noite e bem-vindo. Boa noite, Isaac. Boa noite, caros telespectadores que nos acompanham de diferentes plataformas e canais televisivos. Pelembe, muito boa noite. Boa noite. Muito bem, obrigado. Já está aqui o meu painel para que possamos olhar para alguns assuntos que teriam marcado, portanto, que terão marcado a semana que já se foi. Vamos sim olhar para a questão da auditoria que o governo fez, portanto, para avaliar a TSU. O governo promete fazer, portanto, uma auditoria independente para avaliar a famosa TSU. O governo foi ao Parlamento, portanto, na semana vinda, para responder algumas perguntas que vinham dos deputados das três bancadas e, na ocasião, aproveitou-se para anunciar esta nova que vai fazer uma auditoria para avaliar o funcionamento e também a eficácia da famosa TSU. Pelembe, começo e arranco consigo. Como é que avalia esta questão? Aqui já falamos que o governo criou uma comissão por forma, portanto, a responder este mau clima que se vive, portanto, na função pública, e agora cria portanto, este novo instrumento independente para avaliar a eficácia da famosa TSU. Qual é a sua análise em torno desta boa nova, digamos? Bem, é prematuro, não é? Dizer se vai ser positivo ou negativo, porque até então o TSU ou a TSU está a criar muito barulho. Muito barulho porque o governo não olhou ou não quis, antes de vir ao público dizer, ou dizer à função pública as mais-valias do TSU. O governo veio de forma clara a dizer que era uma revolução, era algo de extraordinário que ia acontecer aos funcionários públicos. E não quis auscultar quem ou as pessoas que iam ser parte desse projeto da TSU. E hoje temos o problema dos juízes que tendem ou querem declarar a inconstitucionalidade ou pedir a inconstitucionalidade da TSU. Também ouvimos a Ordem dos Advogados também a se posicionar quanto à situação da TSU. Também temos os professores, o mais caricato foi até os coveiros, a reclamar a sua inclusão nesse projeto da TSU. Então, ou seja, faltou em algum momento ou alguma responsabilidade da parte do governo antes de trazer o bolo. Acho que o governo teve tempo bastante para fazer o seu TPC e ouvir todas as sensibilidades das pessoas que iam ser parte desse projeto da TSU, mas não o fez e como consequência aquilo que estamos a viver. E eu tenho comigo que as consequências da TSU, principalmente a greve dos professores, dos médicos, no final das contas não vai trazer nenhum problema para os dirigentes, mas sim para nós como sociedade. Os hospitais públicos, as escolas públicas, estamos a falar também dos procuradores, dos juízes, ou seja, as consequências vão interferir no dia a dia do cidadão pacato. Agora, se esta comissão vai trazer resultado, depende da sensibilidade
do governo é aceitar as recomendações que vão ser trazidas por esta comissão de inquérito independente. Mas há uma coisa que as comissões de inquérito, ou como é que diz, auditoria, a experiência que diz que várias auditorias independentes ou até do governo nunca nos trouxeram resultados assim palpáveis. O governo nunca levou a sério as auditorias. Estamos a lembrar a mais famosa da Kroll, que veio denunciar muitos problemas. Que na primeira, quando se falava do indivíduo A, B, C, dos desfalques de mais de 700 milhões, lembras que o governo não aceitava. O parlamento não aceitou, várias outras figuras do Estado não aceitavam que houve um desfalque no país. E o tempo foi ditando ao contrário daquilo que eles pensavam. E hoje tivemos o julgamento, que vamos daqui a pouco ter a sentença. Então, quer dizer, as auditorias nem sempre em Moçambique trazem resultados positivos. Espero que este possa ser diferente. Mas, olhando para aquilo que está a acontecer hoje, até acho que não precisava de nenhuma auditoria. O governo tem a oportunidade de ouvir as sensibilidades dos juízes, a sensibilidade dos professores, a sensibilidade dos enfermeiros, a sensibilidade dos coveiros. Simplesmente já por si é uma auditoria mais simples e eficaz de se observar e se tomar em consideração. Agora, não acredito que se o nosso governo não ter uma sensibilidade para perceber dessas forças vivas da função pública o que está errado, não sei se vai ter sensibilidade para ouvir de uma outra auditoria. Se a polícia, se o exército, se os enfermeiros, se os médicos estão insatisfeitos porque alguma coisa e essas coisas estão a ser apontadas, e se este governo não tem sensibilidade para corrigir esses erros, eu não acredito que uma auditoria independente pode conseguir inverter essa situação. Muito bem. Obrigado, Pelembe. Camilo, qual é a sua visão em torno da mesma questão? Falamos aqui, portanto, na edição passada sobre a questão da comissão que o governo criou para dar resposta a este mau clima que se vive na função pública, e agora esse novo instrumento que também existe um certo ceticismo por parte dos agentes do Estado também da função pública. Qual é a sua análise? Bom, eu poderia dizer assim, logo a priori, que sim, pronto, ok, é bem-vinda esta questão da auditoria. Também poderia dizer que sim, é um reconhecimento do governo que está, digamos, por ele sozinho não consegue resolver os problemas. Mas surge-me aqui uma confusão em termos de conceitos. O que é uma auditoria e o que é uma consultoria? Uma auditoria, se calhar, serviria para uma questão de fiscalização, para uma questão de olhar para aquilo que está a ser feito e corrigir para que as coisas andassem como deve ser. Isso é que seria uma auditoria. Encontrar os erros, etc., para poder corrigir. Isso sim seria uma auditoria. Mas nós já temos os erros. E essa comissão que foi criada serve efetivamente para auscultar, ir à busca daquilo que são os erros que as pessoas que são visadas trazem esses erros para poder para ser, digamos, para podermos resolvermos o problema da tabela salarial. Agora, quando tu dizes que precisas de uma auditoria por uma coisa que já encontramos os erros, eu não estou a perceber bem isto. Eu acho na sua opinião, o governo precipitou-se em criar esse novo instrumento? Não digo precipitação, eu acho que aqui é um problema de nomenclatura, porque a auditoria é um fiscal, não sei se fazem perceber. O que estamos a precisar aqui neste momento é um problema estrutural. O que está a acontecer com a tabela salarial é um problema de estrutura. E não é a auditoria que corrige isso. Isso é uma consultoria. E aí recorremos a uma consultoria, estávamos a ir para o princípio da tabela salarial. Então, aí está, eu não estou a perceber muito bem, por isso é que eu estou a dizer,
que não sei muito bem em como é que se enquadra essa questão da auditoria e pelos erros que a gente vem ouvindo que a tabela salarial tem. Eu achava que fosse necessária uma consultoria. Agora, temos um problema. O próprio governo já não tem dinheiro para pagar aquilo que seriam os valores que a tabela fosse suportar. Por que nós recorremos a uma auditoria, neste caso, que estão a dizer que é auditoria, mas eu acho que não é por aí, mas vamos lá, uma digamos, componente externa, independente, que temos que pagar, e não há de ser pouco. Vamos recorrer para pagar, para regularizar uma situação que é para pagar um dinheiro que não existe ainda. Camilo, Então, o que disse que tanto deixa-me só acabar o meu não tem raciocínio. valores Deixa-me só para- acabar o meu raciocínio. Então, para mim, eu acho que o governo, desde que Moçambique é independente, privilegiou técnicos, formação de técnicos. O que eu estou a perceber neste momento, com esta confusão toda depois da Assembleia, é que nós estamos a fazer gestão ou má gestão dos técnicos que nós temos. Se nós formos ver, a geração 8 de março trouxe muitos técnicos para esta área. Há muitos técnicos para esta área. Então, eu estou a perceber que há uma gestão, o que eu estou a pensar aqui é que há uma má gestão de técnicos. Nós temos técnicos para poder resolver esse problema. Nós não temos que recorrer nem a auditorias, nem a consultorias. Se nós racionalizarmos aquilo que nós temos em termos de recursos humanos, de certeza absoluta que saímos deste problema. Muito bem, obrigado. Agora não sei o que eu queria dizer quando queria me interromper. Não sei se ainda vale alguma. Exato, falou que o governo devia recorrer ao externo, não sei se era isso o seu pensamento. A questão que eu ia lhe colocar depois é... Eu disse que não vejo necessidade de recorrer a uma entidade externa, porque nós temos recursos humanos capazes de resolver esse problema dentro do aparelho de Estado. Então, se temos, Camilo, o que terá falhado para Estou a a dizer criação que é uma gestão de deste recursos projeto? humanos. Afinal, não está atento o que estou a dizer, Estou Isaac? sim. Então, eu disse que o que estou a perceber é que é uma má gestão, porque se recorrer aos recursos, a recursos humanos que o governo... Claro que houve muita fuga de recursos humanos no aparelho de Estado, também concordo, mas nós ainda temos pessoas capazes para resolver este problema. Muito bem. Então eu acho que o governo, em vez de estar a olhar para assuntos externos, podemos recorrer aqui internamente, temos pessoas que estão, digamos, entre aspas, acantonadas, a receber salários, sem estar a fazer nada no aparelho de Estado, porque foram encostadas, e a gente sabe muito bem o que aconteceu. Então eu acho que é a altura de recuperarmos esses recursos humanos que outrora nos serviram muito e não criavam esse tipo de problemas. Obrigado, Camilo Pelembe. mas- A ordem diz que este projeto não tem pés para andar, é um projeto fracassado, no entanto o governo devia suspender de forma imediata. Qual é a sua análise, Augusto Pelembe? Eu não tenho a mesma ideia ou o mesmo pensamento dos médios. Eu acho que o projeto em si é bom, falhou na sua implementação. Por quê? Porque a ideia da TSU é a justiça salarial, porque havia discrepância, não é? Estamos a falar de um licenciado, o N1 do Ministério das Finanças, tinha uma diferença com o N1 do Ministério da Educação. E isso muitas das vezes fazia com que houvesse aquela tendência de todos lutarem para entrar na autoridade tributária ou trabalhar nos tribunais, porque quem está lá ganha melhor do que quem está do outro lado. Então, o projeto em si previa que houvesse uma justiça salarial. Se eu sou N1 e o meu tempo de serviço é igual ao do Camilo, temos já o mesmo diploma e o mesmo tempo de serviço, vamos ganhar o mesmo. Agora, o que está a acontecer é que a essência era essa, mas a realidade está a provar o contrário. Por quê? Temos já do nível 21, do 19 a 21, são cargos de confiança, não de carreira. E esses cargos ganham uma baita de dinheiro. As suas regalias, os seus subsídios
não foram cortados. E são cargos que a pessoa ganha por confiança. Ou seja, para tu seres um diretor de uma escola, seres um ministro, seres um deputado, depende da confiança de alguém. Não é por carreira, não é porque você estudou, não é por mérito, e por carreira mesmo. Porque, não, é porque você ou engraxou bem o teu chefe, ou é porque você puxou bem o saco, é porque você é um bom lambibota, um bom escovinha, você é confiado. Então, se está ali como categoria e só se pode atingir por cargo de chefia, por que está ali não devia estar? Então, ou seja, qualquer funcionário público não pode almejar atingir o nível 19 a 21, se não for chefe, se não for confiado por alguém. Então, são essas vicissitudes que estragam a implementação do TSU. Então, quando eu vejo os docentes, os médicos, os juízes a reclamarem, faz sentido, ou seja, se projetamos 21 categorias, é porque todo funcionário público tem que ter noção de que pode atingir através da carreira, através de mérito, através do tempo de trabalho, mas se for já ver agora, nenhum funcionário público, mesmo com 50 anos de trabalho, não chega ali, se não ter confiança do chefe. Já por si, mostra um falhanço, mas quando lança-se o projeto, não visava essas separações. Ou seja, não pode haver dinheiro para os chefes e não haver dinheiro para o resto da função pública. Se não há dinheiro para uns, não pode haver dinheiro para outros. Se uns têm direito de subsídio, todos têm que ter o mesmo, porque estamos no mesmo barco aqui. Não há moçambicanos de primeira nem moçambicanos de segunda. Não pode haver a lei moçambicana, a Constituição da República, diz que todos nós somos iguais perante a lei. Agora, qual é do governo de Moçambique criar esta separação, estas desigualdades? Então, é muito mais isso que leva a ordem dos advogados, juízes, a intentar uma inconstitucionalidade. Agora, eu acho também em glória o pensamento dos juízes quando dizem que vão negociar com o governo e não com o Tribunal Constitucional, porque se há uma inconstitucionalidade, não se negocia inconstitucionalidade. Não podemos negociar inconstitucionalidade. O que podemos fazer é declarar inconstitucionalidade e pedir a correção, o ajuste desta lei. Mas há também aqui um pensamento de algumas pessoas, principalmente de alguma ala dos deputados da Assembleia da República, quando houve a reivindicação do juiz e da própria ordem dos advogados. É assim, temos em Moçambique 5 órgãos de soberania e os juízes fazem parte do órgão de soberania. Apesar de termos como uso e costumes em que quem negocia os salários é o governo com a Assembleia da República, mas não pode ser assim. A Assembleia da República é o órgão de soberania. O juiz, o tribunal é o órgão de soberania, o Conselho Constitucional de Soberania, o governo e o presidente da República. Então, todos partem em igualdade de circunstâncias. Não pode haver aqui alguém que se sinta superior. Ou seja, até então estamos a perceber que o governo apenas olha a Assembleia da República como órgão de soberania. Por isso que na sua negociação tendeu em dar mais regalias à Assembleia da República, que era o órgão que podia aprovar ou chumbar. Mas não olhou para os outros órgãos. Estou a falar dos juízes, que sem juízes não há tribunal. Então, eles são um órgão de soberania e deviam ser respeitados. Então, essa retórica dos juízes não estão certos ou errados. Ao olhar nos juízes, não podemos só olhar o juiz. Tem técnicos ali no tribunal, tem escrivãos ali no tribunal, tem vários departamentos que não são apenas juízes. E eles também têm famílias, devem ser olhados. Muito bem, Pelema, então, obrigado. Depois faz
faz todo sentido que essas áreas sejam levadas. Agora, que o projeto não tem pernas para andar, que é um projeto falhado não é, falhou a sua implementação. Muito bem, obrigado, Pelembe. Camilo, volto a si. Ainda sobre o assunto em alusão, na sessão plenária da Assembleia da República, a Renamo exigiu a demissão de Max Tonela, também Ana Conwana, a ministra que, portanto, que superintende a função pública. Como é que avalia este posicionamento da Renamo, tendo em conta que quando o governo submeteu, portanto, este projeto, todos aprovaram, das três bancadas, a Frelimo, MDM, inclusive a própria Renamo. Qual é a sua análise? Bom, eles a pedirem a demissão de quem quer que seja, deviam ser primeiros a pôr a sua carta de demissão na mesa do cargo que estão a ter lá dentro da Assembleia da República, porque esta proposta do governo da tabela salarial única passou pela Assembleia da República e todos eles olharam para aqueles valores que lhes diziam respeito com muito agrado, o que não foi, se não houvesse reivindicação das outras classes trabalhadoras, se calhar hoje nem estaríamos aqui a falar sobre isto e aquelas pessoas que aprovaram, que hoje estão a pedir demissão de quem quer que seja, estariam a usufruir de não sei quantos subsídios cada um deles. Então, eles olharam para aquilo, viram os subsídios que eles têm, iam usufruir e remeteram-se, aprovaram, bateram palmas e a coisa foi andar. Agora, o que aconteceu depois disso, e eles querem recuar pedindo demissão, estão a pedir demissão de quem? Do ministro Max Tonela. Faz-me rir até. Faz-me rir, porque os próprios deputados, nem vou falar os deputados da bancada da Frelimo, porque os deputados da bancada da Frelimo podiam até aprovar, mas não houve um não da oposição. Todos eles foram unânimes. Então, para mim, seriam eles primeiros a pôr o seu cargo à disposição, a sua cadeira à disposição. Nesse sentido, sim, eu havia dizer, ok, nós estamos aqui a pôr o nosso cargo à disposição, mas também queremos que o fulano também pusesse o seu cargo à disposição. Aí eu bati a palma, sim senhor. Agora, estão acomodados com aqueles subsídios todos e querem que os outros... É difícil. Sinceramente, aqueles senhores estão ali na Assembleia da República, da oposição, não estão para servir quem quer que seja, estão para servir-se a eles mesmos, com este discurso que eles têm. Então, eu acho que é este momento de nós pararmos e pensarmos e vermos que parlamento é que a gente quer. Porque aquele parlamento que aprovou a tabela salarial única não tem legitimidade nenhuma para pôr em causa aquilo que está a ser, desses problemas todos que estão a acontecer. Não tem legitimidade nenhuma, porque eles viram, eles tiveram a tabela salarial em sua posse, aprovaram. Então, não faz sentido isso. Deviam se remeter à sua ignorância, porque isso foi mesmo ignorância, pedir para que esse documento voltasse e fizesse uma análise. Aí também havia de ser de bom senso da parte deles, para poder ver como é que podemos resolver este assunto que a tabela salarial única está a criar no meio da função pública. Então, caros deputados, sinceramente, deem o braço a torcer e vamos tentar resolver esse problema ao invés de pedir cabeças, porque a rolar cabeças, que rolem todas as cabeças que estão na Assembleia da República. Muito bem, obrigado, Camilo. Em função daquilo que esteve a dizer o meu colega aqui de painel, nesta questão dos magistrados, dos médicos, eu acho que há classes que já tinham começado a negociar a sua tabela salarial muito antes da tabela salarial única entrar em vigor. E nessa negociação, de certa forma, tinham alguma vantagem. E quando foi implementada a tabela salarial única, vou dar o exemplo da classe médica. Eu não estou a discutir se o salário do médico é, digamos, legítimo, se é bom, não é isso que estou a discutir. Estou a discutir aquilo que acontece quando é introduzida dentro da tabela salarial única. Que esteja bem claro que eu não estou aqui a pôr em causa o que quer que seja em termos salariais. O que eu estou a dizer é que
o salário do médico que foi negociado, por exemplo, antes da tabela salarial única, se calhar acomodava ou se calhar já dava algum alento aos médicos. E quando entra para a tabela salarial única, os subsídios, por exemplo, sofrem, de alguma forma, sofrem um corte. É isso que os médicos estão a reclamar. Eu acho que, e isso acontece, como estava a dizer o Pelembe, em termos de órgãos de soberania, independentemente dos órgãos de soberania, o que nós estamos aqui a tentar fazer, e por aquilo que a gente percebe da tabela salarial única, se os órgãos de soberania são instituições, as pessoas que estão dentro dos órgãos de soberania é que têm a fé ou que sofrem, elas é que fazem parte daquilo que é, ou gozam daquilo que são, ou que a tabela salarial única dá. O que nós temos que fazer neste momento, como disse muito bem o Pelembe, esta tabela que visava a harmonização ou justiça salarial, para não haver uma discrepância em termos de carreiras profissionais. Eu nem vou entrar para aquilo que são carreiras de, digamos, como é que tu usaste carreira de confiança, não é isso que tu disseste? Cargos De confiança. Eu nem vou entrar por aí, não vou entrar nessa discussão, mas eu vou entrar para aquilo que são carreiras profissionais. Eu acho que as carreiras profissionais, se não fossem em termos de salários iguais, mas pelo menos que fossem aproximadas, não haver uma discrepância muito grande entre mesmas carreiras, mesmos anos de trabalho, etc, etc. Eu acho que por aí é que nós temos que olhar. Muito bem. Em que haja alguma aproximação em termos salariais. É isso que nós temos que estar a discutir. E mesmo os subsídios, pelos quais eu acho que há alguns subsídios que são muito exagerados. E para que as coisas sejam, digamos, para que o governo não esteja sobrecarregado em termos salariais na função pública, eu acho que há muitos subsídios que são exagerados. Eu acho que há pessoas que têm que abrir mão de alguns subsídios que estão ali, que não fazem sentido. Quem são essas pessoas, Camilo? Eu não digo quem são, não estou a falar de pessoas qual exatamente. Qual é esta classe que oferece maior? Há pessoas que na função pública não sabem o que é pagar água e luz. Nem sabem quanto é que está-se a pagar água e luz hoje em dia. Então, para mim, é um pouco complicado, porque água e luz é teu dever, você consome. Pessoas que têm que pagar empregada doméstica. Não estou a perceber porque que uns têm que pagar, têm que ter um subsídio de empregada doméstica e outros não têm. Se tem um salário, digamos, um salário bom, por que não paga empregada doméstica? Não sei se está a perceber. Então há coisas que nós temos que olhar. Esta dor dos médicos, essa dor de várias classes, é que, se fores olhar um enfermeiro, que são os mais que se dão teta a teta com os doentes, os professores que estão ali com os alunos, são eles que estão ali no dia a dia, são os operativos. E depois são colocados do lado. Mas os cargos de confiança, se for, já tem um bom salário. Tem uma viatura, 3 viaturas, o ministro tem 3 viaturas. Uma protocolar, outra de campo, outra de família. Depois não paga água, não paga luz. Se for já juntar esses dinheirinhos todos com uma calculadora e juntar com o salário dele, você vai ver quanto é que ele ganha. Se vocês pegaram os subsídios de chefe do Estado, depois a casa, depois a energia, depois subsídio disso, subsídio daquilo, for já olhar o filho, a filha estuda, tem 20% de que é, 20% daquilo ali, você vai ver que ele ganha uma baita de dinheiro agora. E aquele que o coveiro lá, que quando a gente morre vai nos carregar, qual é o subsídio que ele tem? Zero. Então são essas discrepâncias, essas incongruências que criam este ruído. Se for, eu nesta onda do Sul, tentei olhar o direito comparado com outros países. Um chefe na Europa tem uma diferença, por exemplo, um médico e um enfermeiro. Um médico ganha, vamos dizer, 5.000 euros ou 2.000 euros. O enfermeiro vai ganhar 1.800. Se o médico ganha 2, o enfermeiro ganha 1.800, diferente de 200 euros. Agora aqui não. O diretor de uma escola ganha 130 mil meticais. O professor ganha 30.
ganha 40. Ou seja, 4 vezes o salário. Onde é que nós estamos? Como é que nós queremos evoluir? Como é que nós queremos mudar? Então, são essas discrepâncias. Vais ver o diretor de uma escola não entra na sala para aturar os alunos. Quem atura os alunos é o professor. Quem trabalha mais do dia a dia, o professor tem 5, 6, 7 turmas. E o diretor tem quantas turmas? Nenhuma. Então, aqui eu concordo plenamente com o Camilo quando temos que discutir isso. É a nossa realidade que não está bem. Então, quem é de direito tem que pôr a mão na consciência e evitar essas diferenças. Se fores olhar o salário do chefe do Estado, tem 80 vezes o salário mínimo. Então, onde queremos chegar? Onde queremos estamos é justiça salarial? Porque ele é chefe do Estado, e está bom, é chefe do Estado, 80 vezes diferente. E depois tem carro protocolar, combustível não compra, energia não paga. Ainda tem subsídio de atavio. Subsídio de atavio, estimados telespectadores, é direito de comprar roupa, tem dinheiro só para comprar fato. Além do salário que ele tem subsídio de atavio para comprar fato, para comprar o perfume. Come on. Bom, eu até nem ia entrar na questão do Presidente da República. Ia mesmo para aquilo que são classes trabalhadoras, não é? Aquilo, estamos a falar dos médicos, dos professores, dos juízes, etc. Entramos nessa discussão porque somos nós, são essas classes que são a máquina, digamos, funcional de um país, não é? Mas Camilo... Percebo o que estás a dizer, por isso estou a dizer, eu não ia entrar nessa discussão. Está a ver o PCA da EDM, ganha 1 milhão. Os administradores da Realidade de Moçambique ganham 1 milhão e 200. Os administradores da HCB, 1 milhão e 200. Os administradores da NH... Estamos a falar... Não, mas de onde é que vem esse dinheiro? Se vives aqui em Moçambique, sentes o que eu sinto quando compro energia. Aqueles impostos que eu ando a pagar, para depois saber que um gajo leva para a casa dele 1 milhão e 200 limpinhos, ainda tem a energia paga, carro do serviço pago, ainda tem direito à refeição. E toda sexta-feira ele leva pocket money e ainda tem 1 milhão e 200. Então, são essas coisas que ferem a sociedade. Sim, sobre essa questão em debate, sobre esta exigência da Renamo pela demissão de Max Tonela também, Ana com Ana. Como é que olha, tendo em conta que a própria Renamo esteve lá, aprovou este projeto, até aplaudiu. Como é que olha hoje eu tenho uma concepção diferente do Camilo. É assim, eu vi uma incongruência. Há uma lei, há um decreto que foi aprovado na Assembleia, a lei que foi aprovada na Assembleia da República, e em decreto, ou a lei que foi publicada, tem incongruências diferentes. O nível 14, eu acho que no nível 14, 16, na Assembleia da República, quando foi aprovado, o que o governo publicou já é nível 14. Não sei se como é que conseguiram inverter essa situação. Mas há uma coisa. O Max Tonela é excelência. Excelência, primeiro-ministro das Finanças, com esses problemas todos. A senhora Ana Coane, vamos chamar ela de excelência, não conseguiu olhar. Vamos olhar para os ministros das Finanças. Não conseguiu olhar para a função pública. Os dois juntos não olharam para os coveiros, não olharam para os professores, não olharam para os médicos, não olharam para os conselhos municipais. Se o decreto que saiu da Assembleia da República já faz referência a todas as instituições, já coloca ali, e eles não olharam isso. E depois dizem que vão negociar, e começam a negociar em grupinhos. Chamam um grupo A, médico negociam. Será que não estão a fazer o que o colono fazia? Sabe o que o colono fazia para nos dividir? Chamava Camilo, senta aqui, chamava Pelé, para nos dividir. A Frelimo, o governo da Frelimo também está fazendo a mesma coisa. Se a TSU é para todos
Que resolva para todos, não precisa chamar grupinhos, prometer isso, não. Quem que chamou quem? Sabes? O governo. Não. O governo não está a escutar agora. Ele que chamou ou pediu para que trouxessem subsídio. Mas não precisa. Desculpa lá, Pelé, Não precisa chamar grupinho. A Frelimo não pode chamar grupinho. A Frelimo tem que ouvir a todos, tem que resolver o problema da polícia. Agora, você neste momento está fazendo uma coisa que se chama populismo. Exato. Para perceber político. Os médicos têm uma associação. Os enfermeiros têm uma associação. Os coveiros que não têm associação. Quem é lhes ouvir? Não estão inseridos em algum não estão. Não é possível. Se não tem sindicatos dos trabalhadores da função pública. A Frelimo nunca quis a sindicância da função pública. Sempre barrou. Porque se houvesse o sindicato da função pública, não teria greves. Porque seria o sindicato. Aí sentar com o governo. Mas a Frelimo nunca quis. Se hoje a própria classe trabalhadora põe em causa os sindicatos que lhes defendem. Não é verdade. Estás a falar da ONP. É ou não é um sindicato? É um sindicato. Aquilo ou não é um sindicato? Aquilo é uma célula do Partido Frelimo. Isso é o que tu estás a dizer. Aquilo é um quarteirão da Frelimo. Desculpa, exato. Amigos telespectadores. Discutir política, não é político. Não é político. Você viu, Camilo, você viu a bandidagem do governo da Frelimo? Andou a oferecer BT-50 aos diretores regionais da ONP. Agora que há barulho, os regionais da ONP já têm BT-50. Qual é o propósito? Acha que nós somos burros? Acha que nós não temos capacidade de análise? Só agora que há barulho. Sabe por que o governo diz que falhou e deu 130 e tal aos diretores das escolas? Porque os diretores das escolas são os operativos para a fraude nas eleições. Quem obriga os professores, quem ameaça os professores são os diretores das escolas. Por isso que eles tiveram um bolo grande. Não é propaganda, é a realidade. Vamos olhar para outro tema que... Não é. Sabes, vamos lá debater Camilo, aqui. No fundo, sabe que os promotores da fraude em Moçambique são os diretores das escolas. Que muitas das vezes sentam nas mesas como presidente das mesas, em detrimento de vários desempregados que temos no país que deviam sentar nas mesas para ganhar 3 mil meticais. Qual é a importância de um diretor de uma escola que ganha bem ir sentar numa mesa como presidente? Eu nunca fui presidente da mesa. Tu estás aqui hoje um pau mandado. Eu nunca fui pai mandado. Tu és um pau mandado. Eu nunca fui pai mandado. Eu falo, sabes? Isso é uma propaganda política, Camilo, meu pai vendeu amendoim para me fazer crescer. Minha mãe aqui na Vinda Angola, aqui na Vinda Angola vendeu peixe na bacia. Eu fui na capitania acompanhar minha mãe para vender peixe. Então eu sei o que é sofrimento. Muito bem, vamos olhar. Vocês não sabem. Vocês não sentem. Muito bem, Camilo. Não é a nossa realidade. Do crime internacional de drogas. Olhando mesmo para o caso recente de alguém que terá sido preso aqui no nosso país, da Nigéria, que foi encontrado com drogas, né? Falo de heroína. Como é que olha para essa questão? Também olhando para as nossas fronteiras, para esta fragilidade das nossas fronteiras. Qual é a sua ilação sobre este fenômeno do crime internacional de drogas? Isso é para mim? Exato. Bom, crime, droga, é uma coisa que circula a nível internacional. E se nós temos um aeroporto internacional, não podíamos, de alguma forma, estar isento desse tipo de crimes. O que nós, e já falamos aqui no programa, o que interessa para Moçambique precaver-se deste tipo de fenómeno é, efetivamente, olhar para aquilo que são as limitações, tanto terrestres, marítimas, e também as fronteiras aéreas, digamos, os aeroportos, criar condições para poder combater este tipo de crimes. Porque nós somos um país que, primeiro, temos uma extensão marítima muito grande, que está propensa a que entrem ou desembarquem em qualquer costa de qualquer província. Temos as nossas fronteiras terrestres, que são também muito extensas,
com muitos países vizinhos, podem não passar propriamente da fronteira, mas entrar de qualquer um outro sítio. Então nós, entanto como Estado, temos que privilegiar a segurança nacional, já tínhamos falado sobre isso, que é uma questão sensível, é uma questão de soberania, não é? Põe em causa o nosso país. Então nós temos que olhar para aquilo que eu chamo de segurança do nosso país como um assunto sério, e as instituições que estão ligadas à segurança no nosso território têm que se capacitar, têm que se munir de condições para combater este tipo de crime. Agora, se nós conseguimos, de alguma forma, de tempos em tempos, anunciar que prendeu-se fulano, prendeu-se caminhão de não sei quantas toneladas, não sei o quê, é porque há um trabalho que está a ser feito. Então é isto e mesmo com algumas deficiências, nós estamos preocupados com esta questão de segurança, estamos preocupados com esta questão de usar o nosso país como um corredor. Então isso é importante de louvar e fazer aqui um apelo para que se desdobre, triplique-se este tipo de trabalho que está sendo feito no terreno. Obrigado. Pelé, Moçambique é apontado como um corredor, portanto, de grandes volumes de drogas, armas que supostamente alimentam o terrorismo em Cabo Delgado. Também falamos da questão da imigração ilegal. Temos o caso, portanto, deste nigeriano que foi encontrado no dia 8 com drogas, e também na sexta-feira foi encontrada, portanto, uma pessoa que vem da África do Sul com o mesmo, portanto, com drogas. Como é que olha para esta questão, mesmo o que está a faltar para a entrada dessas pessoas no nosso país com estes, portanto, estupefacientes? Bem, Isaac, o nosso Estado foi capturado pelo crime organizado. Não podemos fugir da realidade daquilo que nós vivemos. Eu costumo dizer que o combate à corrupção, ao terrorismo, deve começar na nossa estrutura máxima do país, nos nossos dirigentes. Hoje em dia, tu podes ver um polícia, um dirigente, vai-me construir uma casa, rechar um primeiro, segundo, terceiro andar, em uma semana ou em um mês, em 2 meses. O carro que ele usa de $1 milhão. E você vai questiona, quanto é que ele ganha? Quanto é que ele ganha para ter um carro de R$1 milhão, 2 milhões de randes? Quanto é que ele ganha para construir um prédio de 3 andares? Ele tem uma casa de 10 milhões de meticais, de 20 milhões de meticais. Então, os nossos dirigentes, o maior orgulho deles é ter esses imóveis. Mas quanto é que ele ganha? Onde que ele apanhou esse dinheiro? Então, a questão principal, temos que começar a olhar por aí. Porque se não questionarmos de onde é que vem a riqueza exacerbada dos nossos dirigentes, não vamos conseguir eliminar o tráfico de drogas e o terrorismo em Moçambique. Então, na sua opinião, acha que há esta, portanto, facilitação por parte das autoridades? Sem dúvidas. Há uma facilitação dos nossos dirigentes. Sabes, não pode esquecer que o polícia, o homem da Cernic, o guarda-fronteira, o agente da migração que está no porto, nas alfaces, são nossos familiares. Quantas vezes recebe ordens superiores para não vasculhar aquele contentor? Quantas vezes recebe ordens superiores para aquele contentor não passar do scanner? Quantas vezes não podem mexer a pasta daquele, a pasta da colar no aeroporto? Quantas vezes o cara entra na fronteira, recebe ordens, deixa aquele cara passar, não podem tocar? Não sei se estás a perceber. É o que um amigo meu da UGEA alguma vez estava a conversar comigo. Disse: olha, Pelé, eu recebi ordens superiores para fazer um pagamento. A OMM foi fazer trabalhos numa estância hoteleira
e eu fui obrigado a fazer via Sistaf, pagar aquela instituição, mas quem usou aquela instituição é a OMM. Pagamentos da OMM feitos pela UGE. E ele questionava, mas a OMM não é parte da instituição pública. E o chefe, a diretora provincial das finanças, dizer, tens que pagar. Paga, é obrigatório. Então ele olhou para mim e disse, olha, Pelé, por isso que muitos jovens da UGE roubam, fazem desvio. Se os superiores lhes mandam fazer desmando e ele percebe que há uma facilidade do sistema, então ele também pode fazer para ele mesmo. É o que acontece no CDCIF, quando os jovens estão detidos ali, porque fizeram desvio, mas tudo começa com ordens superiores. Então, se você hoje vê vários agentes da Cernic com altas mansões, com carros de alta cilindrada, e ninguém questiona de onde é que vem os valores avultados para a compra daquelas viaturas, daqueles imóveis. De onde que vem se ele ganha? Se ele ganhava, os da Cernic ganhavam 7, 10, 15 mil meticais, mas o carro dele custava 1 milhão. Onde é que ele encontrou? Então, o agente alfandegário está aí, a ostentação fora do normal. Então, se nós queremos combater esses atos maléficos, temos que começar pelos graúdos, pelos cabeças. Então, enquanto nós continuarmos aí no blá blá, no que, não, vamos combater a corrupção, se os próprios dirigentes que estão a fazer, estão na farra, nunca vamos acabar com esses atos. Agora, se queremos acabar com o terrorismo, tráfico de drogas, a corrupção em Moçambique, temos que começar a eliminar esses atos nos graúdos. Muito bem, obrigado, Pelembe. Camilo, como é que olha para o pensamento de Pelembe quando diz que há aqui uma certa facilitação por parte das autoridades? Acha que, a ser verdade, há como, portanto, vencer este fenômeno do tráfico internacional de drogas e não só? Bom, isto é como tudo. Nós não podemos penalizar uma instituição por causa de ações de alguns indivíduos. O crime organizado, para poder se vincar, tem que assaltar até instituições de Estado. Para aquelas pessoas que são mais vulneráveis, para aquelas pessoas que são mais ambiciosas, eles entram por aí e criam este tipo de problemas para poder haver facilitarismo de onde eles querem atuar. Então, de certa forma, em parte posso dizer sim, mas não é em tanto como uma instituição. Isto até vem a propósito, se nós formos juntar este tema que estamos aqui a falar ao tema que acho que também é um tema que daqui do programa em relação ao pronunciamento da PGR, não é? Eu acho que neste momento o que nós temos, não sei se podemos juntar os temas. Exato, sim, dessa não é? Entanto, quando tu questionas em relação à PGR, diz que a corrupção é o grande problema para o crime, exato, não é isso? Exato, sim. Então, eu ia fazer uma provocação à PGR. Como é que um crime pode ser um problema para outro crime? Porque corrupção é um crime. Estão a dizer que a corrupção é um problema para poder resolver o problema dos outros crimes. Então, estamos a dizer que um crime é problema para outro crime. Então, eu acho que a PGR não devia usar esse pronunciamento. Devia olhar para isto como um assunto sério e fazer aquilo que o juiz Paulino em algum momento se atreveu a fazer, quando extinguiu a PIC e instalou a Cernic. O Cernic. Isto é uma reforma. O que a PGR devia estar neste momento preocupada em fazer reformas. Isso, para mim, é que era a solução. Deve-se extinguir também o Cernic ou fazer aqui não uma disse que tem, eu não sou a PGR, estou a dizer que a PGR tem que fazer uma reforma. Exato. Uma das reformas até falou-se aqui na semana passada, que é, por exemplo, ter uma polícia que fiscaliza o outro, como existe em qualquer parte do mundo. Nós temos uma polícia judiciária, não é? Que é esta, Cernic neste caso, não é? Foi transformada de polícia de investigação, como é que se diz? Polícia, tu que és jurista, Pelém. A PIC não era uma polícia judiciária, não é? O juiz Paulino transformou a PIC numa polícia judiciária. O que não devia, no meu ponto de vista, não devia acontecer. Continuava a PIC como era e criava-se uma polícia judiciária.
E essas duas podiam, de alguma forma, estar a fiscalizar uma outra. Eu podia criar uma auditoria para a PIC, como Polícia Judiciária. E o contrário, a PIC podia investigar algum problema na Polícia Judiciária. Quer dizer, estamos a falar de dois instrumentos totalmente diferentes, que não estão sob a mesma tutela. Uma estaria na PGR, outra, por exemplo, no Ministério do Interior, não é isso? A PIC estava no Ministério do Interior, tutela do Ministério do Interior, não é? Ainda continua. Então, essas duas instituições deviam ser instituições que se complementavam para alguma coisa. É um tipo de reforma que tu podes fazer. Então, para mim, a PGR foi infeliz quando anuncia um crime como dificuldade para resolver outros crimes. Eu acho que não é isso, o problema não é isso. Nós temos que ir atrás de soluções. Ela devia aparecer, dizer, ok, nós temos problema de corrupção. Tudo bem, temos problema da corrupção. Como é que vamos resolver esse problema da corrupção? É isso que nós temos que resolver este cancro, para poder dar andamento a outros problemas. Aí sim, eu poderia dizer que sim, estamos no caminho certo. Muito bem, obrigado. Camilo, tenho aqui a indicação que o tempo, estamos mesmo próximo do término desta edição. Pelembe, a própria PGR reconhece aqui, portanto, o envolvimento dos homens do Cernic, dos magistrados. Foi um tema que nós pegamos na edição passada, mas volta a fazer um casamento com um tema recente. Como podemos combater esse fenômeno, a corrupção, esse fenômeno de tanto tráfico de drogas, de arma, havendo agentes do Cernic, havendo pessoal do governo implicado neste fenômeno? Tem como combater este mal? Eu volto a reiterar. Tu tens um juiz que o seu patrimônio ultrapassa aquilo que ele ganha. E nós sabemos, porque muitas das vezes assistimos isso. E ninguém fala nada. Temos um procurador que ostenta. O seu patrimônio ultrapassa aquilo que ele ganha. Temos uma agenda do Cernic, dos serviços de investigação criminal, que o seu patrimônio ultrapassa aquilo que ele ganha. Está claro. Onde é que ele apanha dinheiro? Onde é que ele encontra esse dinheiro? Então, tudo começa aí. Então, se nós não temos capacidade de investigar os nossos e arrumar a casa, como é que vamos ter capacidade de vencer o terrorismo e o tráfico de drogas? Porque está claro, se o agente, se o procurador, o juiz, tem uma riqueza fora do normal, é que ele está a ser alimentado por uma rede terrorista, por uma rede de corrupção, por uma rede de tráfico de drogas. E se for já olhar, atenção, esses que ostentam que têm riquezas anormais, é porque, se é juiz, é porque julgou um caso de graúdos. Se é um procurador, é porque também esteve envolvido num caso de problemas grandes. Se é um agente da Cernic, é porque esteve num trabalho de investigação ou de detenção de uma pessoa que estava envolvida, ou de um tubarão. Então, a partir daí, conseguem tirar algo para ostentação, para criar essas riquezas. Então, temos que começar aí. Depois, daqui a pouco, os filhos, já sou ministro, o meu filho vai começar a andar com um carro de $1 milhão, sou procurador, o meu filho vai começar a ter uma loja ali, é sócio dali, é sócio da colar, tem um carro de 3 milhões de rands. Então, quando é que ele trabalhou? Com 20 anos, com 25 anos, ostenta uma riqueza fora do comum. Temos que começar a pensar. Se há 6 anos antes de eu ser ministro, o meu filho não tinha tudo isso, em 1 ano já tem, em 2 anos já tem. Trabalhou quando? Camilo está aqui com o cabelo branco, não tem. Pelembe está aqui com o cabelo branco, não tem. Então, temos que começar a analisar esses fatos. Se queremos ser sérios, eu volto a reiterar, vamos começar dos graúdos. Obrigado. Tenho aqui a indicação que o tempo já nos deixa. Peço mais 1 minuto depois do Camilo, por favor. Tenho um ponto prévio, queria... Exato. Camilo tem algo a dizer em volta do tema. Se não tem, pode colocar tanto as últimas considerações, o tempo já nos foge. Bom, eu acho que é este o momento que, depois de nós estarmos sobre este alvoroço todo
em torno da tabela salarial única, as instituições de Estado deviam olhar para este momento e tentar mostrar serviço. É este apelo que eu faço a todas as instituições de trabalho da função pública, do aparelho do Estado, que comecem a mostrar serviço para que possam ter ou dignificar aquele salário que tanto reivindicam. Eu acho que sim, é um momento. Por exemplo, eu fiquei satisfeito no domingo, um exemplo meu mesmo que eu tive. Durante a semana nasceu um frunco, até que mostrei na semana passada, estava a nascer um frunco. E a minha filha, pai, vamos à clínica, não sei o quê, não sei o quê. Eu disse, não, eu não vou à clínica. Vamos ao Hospital Central. É um frunco, né? Vamos ao Hospital Central. E tive uma experiência muito boa. Eu cheguei no Hospital Central, fui ao balcão para dar como chama? Entrada, né? Sim, sim. E a senhora lá, hoje está bom, qual é o problema que tem? Eu disse, está a nascer um frunco, não sei o que. Ele disse, não, um minuto só. Ela levou-me para uma enfermeira, acho que é uma pré-análise que se faz, de uma enfermeira que está antes das salas dos médicos. Uma enfermeira, uma médica que está antes da sala dos médicos. A senhora examinou-me coisa e disse, sim, é um abscesso. Fez uma prescrição médica de medicamentos que eu ia coisa, não dei entrada no Hospital Central, não paguei nem entrada nem nada. Ela só fez uma prescrição de medicamentos, disse que pode ir à farmácia ali ao lado da esquadra do Hospital Central. E os medicamentos para o meu fundo custaram 5 meticais. Eu era ignorante neste assunto, de verdade. Eu tive 3 medicações que custaram 5.000 meticais. Como é que nós, entanto como Estado, como Governo, não sei se o Estado subsidia isso, mas a esses valores podemos pedir que um hospital central ou coisa tenha condições para poder, não sei, ter condições. E eu fiquei satisfeito pelo atendimento. Foram 5, 10 minutos ali com a médica, não sei o que, ir até a farmácia e fui despachado. Tomei os medicamentos desde domingo até hoje. O meu frunco foi, quer dizer, não sei se está a perceber, nós temos medo de ir ao Hospital Central, ou temos receio, ou não sei o quê, mas o Hospital Central neste momento eu acho que é a solução primeira. É a solução primeira. Tem bons médicos, tem pessoas capazes. É isto que nós pedimos às instituições públicas, porque eu acho que há pessoas capazes dentro das instituições de Estado. Há pessoas. Então temos que apostar nessas pessoas. E o Governo tem que criar condições dentro dessas instituições para podermos identificar as pessoas que verdadeiramente queiram trabalhar e aquelas que não queiram trabalhar. Muito bem. Vão ficar em casa. Obrigado, Camilo. Bem, eu queria chamar a reflexão sobre a quem devemos chamar de excelência. Tu tens um ministro da Agricultura, chama de excelência, mas nós estamos a passar fome. A batata que nós comemos vem da África do Sul. O arroz que nós comemos vem da Tailândia. Quem é excelência? Mas a excelência é por quê? Eu não estou. Estás a fazer uma confusão. Excelência é por quê? Excelência é por causa do quê? Por exemplo, vou chamar o presidente do Conselho Municipal da Matola de excelência. Se no meu bairro está cheio de água. Mas ele não é excelência pelo trabalho. Não é pelo trabalho que é feito. O seu trabalho. Espera, não é o trabalho mal ou o trabalho mal feito. Não é isso. É excelência pelo cargo que desempenha. Não é verdade. Mesmo tu, o que antes de começares a trabalhar, entra no Google, entra no Google e procura saber o que significa, qual é o significado de excelência. Excelência no sentido, não é lato da coisa. Nós estamos a chamar. Desculpa lá, pá. Não é um jurista como tu. Não é um jurista como tu vai trazer esse tema para aqui, pá. Excelência é quem faz o trabalho perfeito, justifica o seu trabalho. Agora, um ministro da Agricultura que o país não se sustenta. A Matola está cheia de buracos, cheia de água, cheia de tudo. Vamos chamar de excelência? Não, não é verdade. Nós temos como sociedade de refletir a quem devemos chamar de excelência. Excelência tem um significado de alguém que faz um excelente trabalho. Por que eu vou andar na rua chamar de excelência? Eu acho que esses senhores devemos parar de chamar eles de excelência. Não são excelência. A água, vi ontem, o meu amigo está em Moeda, não tem água. Um bidão de água está a 100 meticais na vila, no município de Moeda. Vamos chamar o ministro das águas, das obras públicas de excelência. É excelência o ministro
se as pessoas não têm água. Ele é excelência para aquelas pessoas. Então não vale a pena, temos que discutir aqui, a sociedade tem que discutir a quem devemos chamar de excelência, Camilo. Não é qualquer um, excelência é quem faz trabalho de excelência. Muitos aqui não merecem ser excelência. Muito bem. Desculpe lá. Obrigado, ilustres. É só um minuto. Vossa Excelência, modo respeitoso e cortês usado para demonstrar reverência em relação à pessoa com quem se fala, geralmente usado para se dirigir aos indivíduos que ocupam altos cargos políticos. Então, o que tu estás a fazer... Continua. Um minuto, só. Opa, está aqui. Está aqui. O que eu estou a tentar dizer... Vou reverenciar quem não me dá água. O que estou a tentar dizer... Mas é para reverenciar. O que estou a tentar dizer é que... Exato. O que você está a A levar... televisão ele não cobre no plano Vamos que mesmo colocar meu um ponto também final está menina com o meu cabo é barco. Vou chamar Calixto de debate de excelência. hoje. Muito obrigado pela sua atenção. Depois desta aula de gramática aqui com os meus convidados, colocamos, portanto, por encerrada esta edição do debate político de hoje. Bye bye, até o próximo domingo. Bom descanso.